Nesse vídeo, a gente vai falar sobre uma notícia muito positiva para quem é acionista da Vale. A gente fala de dividendos, ao mesmo tempo que a gente vai falar de uma outra empresa muito descontada e com um alto potencial de crescimento. Começando pela Vale, que pode estar desbloqueando muito em breve um potencial de até 17% de retorno em dividendos. Quem traz isso é o pessoal do Goldman Sachs. E nesse caso das ações da Vale, eles estão levando em consideração tudo, dividendos, inclusive recompra de ações. Vale lembrar que a Vale é uma das empresas que sempre tem programa de recompra de ações sendo executados na B3. E tudo isso destravaria um valor e um retorno total ao sócio de até 17%, o que é um retorno muito bom, muito satisfatório, só que para isso acontecer existe uma condição. Toda essa incerteza sobre a questão de Mariana e Brumadinho, ela tem que ser resolvida para que a empresa consiga retornar cada vez mais capital para o sócio. É um ruído que fica em volta da empresa há um tempo considerável e, querendo ou não, isso também prejudica o desempenho das ações. A Vale caiu 30% nesse ano, quando comparada com a Rio Tinto e a BHP, por exemplo, ambas caíram 13% e 14% apenas. A Vale caiu mais do que o dobro das suas duas principais concorrentes. E todo esse potencial de retorno, mesmo com o minério estando muito próximo às suas médias, ele só vai acontecer caso tudo isso se resolva. O que parece estar muito próximo de acontecer, a gente está tendo uma pressão muito forte em cima da empresa, quando a gente olha de que o presidente quer chamar a Vale para exigir o pagamento. Obviamente ele está fazendo um discurso populista, muita gente enxerga isso como algo negativo. Eu, como sócio da empresa, vejo isso de maneira muito positiva, não olhando apenas do lado social, porque o que é correto e tem que ser feito, pago e indenizado. Olhando até mesmo do lado como investidor, todo esse ruído, todo esse imbróglio, todo esse carregamento de justiça, processos e notícias ruins, eles não são bons para a empresa. A gente acabou de ver que ela caiu mais do que o dobro do que as concorrentes. Então, na minha opinião, como sócio, a Vale deveria resolver isso o mais rápido possível para acertar o que deve do lado social e para se livrar de discurso como esses, que na realidade não tem preocupação nenhuma com o povo. Isso é pressão política de mera oportunidade. Estão fazendo isso também para mexer na cadeira de presidência da companhia. E na minha visão, só assim a Vale ia conseguir tocar daqui para frente, corrigir os erros para que ela não cometa mais esses erros de novo. Porque é uma empresa que tem muito potencial, mesmo em momentos de baixa do minério. Ela ainda figura entre as empresas que mais remuneram, e aqui a gente está falando de um estudo sério feito pela Economática. Mesmo com o minério longe das máximas, tanto ela como Petrobras ainda são as maiores e melhores empresas cíclicas que a gente tem na Bolsa de Valores. Mas caso você esteja cansado de todo esse noticiário ruim em cima da empresa, a gente vai fazer uma análise fundamentalista agora da Semin, que é uma empresa boa, barata, penalizada na Bolsa de Valores, com um custo por ação também muito barato. A gente fala de uma ação que custa apenas R$ 5 e que a maioria das casas tem recomendação de compra. Um comentário rápido dessa matéria do Money Times é que mesmo em cenário de baixa, essas empresas, e aqui a gente está falando de Semin, Clabin, São Martin e SLC, estão com uma estrutura de endividamento extremamente enxuta, com baixos níveis de dívida versus EBITDA. Dentro da nossa metodologia, dívida líquida versus EBITDA é o terceiro ponto mais importante da análise fundamentalista. A gente já vai falar disso daqui a pouco, e isso é mais importante ainda quando a gente fala de uma empresa cíclica, que vai ter momentos de dificuldade e até mesmo de prejuízo. Adicionalmente, possui um elevado volume de caixa, o que também aumenta a chance dessas empresas apresentarem um alto dividend yield e uma distribuição bem acima do CDI atual. CSN Mineração, que em 2024 acumula uma queda de mais de 30%, é uma das empresas mais penalizadas de toda a Bolsa de Valores nesse ano e que recentemente, em mais um movimento positivo, anunciou a recompra de até 100 milhões de ações. Então a gente vê algo em torno de 1,5% a 2%, também voltando em valor para o sócio, porque quando a gente pega esse estudo da Economática, ela é uma das empresas que mais vai pagar nesse ciclo de 24 até 2025. Ela tem um yield estimado de 8,1%. Quando a gente soma a essa recompra, que é um dividendo que o sócio não enxerga, a gente ultrapassa os 10% de retorno em remuneração e em participação da empresa. Semin, que coberta por 12 casas ou 12 analistas, tem 8 recomendações neutras, 3 recomendações para venda e apenas uma recomendação de compra para a empresa.
Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch, pegamos a DRE da empresa, maior histórico possível, e a gente percebe que em todos os anos a empresa cresceu em receita e ela nunca deu prejuízo aos sócios. Quanto ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, a gente também percebe que ela é uma empresa muito eficiente, uma empresa muito rentável. Ela tem uma média histórica de retorno sobre o patrimônio líquido próximo a 30%. É uma média muito forte, mas vale lembrar que ela tem um IPO recente e que a gente não tem um histórico muito grande para se basear, assim como em todos os múltiplos daqui para frente. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, a empresa tem uma média histórica também muito alta, acima de 12%, mas isso não é algo normal. A gente tem apenas 4 anos para avaliar a empresa, não dá para se ter uma média disso, mas a gente consegue tirar uma lição muito positiva. Esses 4 anos que a empresa está presente na Bolsa de Valores, quem é sócio já deu para perceber e já deu para entender que ela é uma empresa que tem apetite por distribuição, é uma empresa que tem apetite em remunerar o sócio. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller de regressão à média, ela tem uma média histórica de 8, o atual também está próximo de 8, mas aqui eu tenho duas considerações. A primeira é para que vocês sempre levem em consideração aquilo que eu trago para vocês, teoria de inversão de múltiplos. Empresas cíclicas, os múltiplos eles são distorcidos. E o segundo ponto é que para a gente falar de regressão à média, a gente teria que ter um histórico muito maior da empresa. Então qualquer múltiplo de valuation, tanto esse quanto o EV/EBIT, quanto um fluxo de caixa descontado, ele é muito mais complexo de se fazer em empresas assim. E seguindo essa linha de pensamento, eu raramente calculo o preço teto, eu raramente calculo o preço justo, porque esse tipo de empresa vale muito mais se atentar ao macro e ter um olhar para commodity do que se basear nessas métricas que na maioria das vezes enganam. A gente tem, por exemplo, o da Modaran, que eu já trouxe algumas vezes na área de membros, que é o Papa do Valuation, a maior autoridade do mundo inteiro quando a gente fala de valoração de companhia. Ele cometeu um erro muito grande em Vale, eu trouxe isso na nossa área de membros. Se você ainda não é membro, considere se tornar, você pode estar perdendo não só tempo como dinheiro. O próprio da Modaran, que é o maior especialista em valuation, não foi muito feliz em operações em empresas cíclicas. Mas uma coisa que dá para a gente ter noção é o estado de capital dela e a eficiência da empresa. O dívida líquida versus o EBIT, tese essa de Peter Lynch, a gente tem uma empresa muito bem gerida, com altas disponibilidades. Quando a gente compara a dívida frente àquilo que a empresa é capaz de gerar de dinheiro, ela é negativa. Isso é um ótimo cenário, o melhor dos mundos, principalmente por ser uma empresa cíclica e que, sem dúvida alguma, vai passar por períodos de dificuldade, de baixa de minério, de recessões. E para ela passar por esses períodos, ela vai ter que estar muito bem capitalizada, que é o que acontece com a empresa no momento. Para a gente finalizar o vídeo e eu trazer a minha real opinião sobre a empresa, eu queria me utilizar de um comentário do pessoal da Genial, que acreditam que a empresa tem uma perspectiva interessante do ponto de vista micro, ou seja, olhando para ela, em razão da elevação de margens. Porque independente do preço do minério de ferro, a empresa está fazendo um bom trabalho interno e o mercado pode estar subvalorizando ela. Só que aqui eu não queria focar no preço, porque ao mesmo tempo que a gente vai ter visões positivas para a empresa, a gente também vai ter visões negativas, como por exemplo o BB, que não enxerga mais tanto potencial para a empresa em 2024. E apesar de parecer estranho, eu concordo com o pessoal do BB. Por quê? Quando eu olho para a Semin, quando eu olho para a CSN Mineração, eu enxergo mais a tese da empresa do que os próprios números, porque os números são bons. É uma empresa que tem lucro, é uma empresa eficiente e rentável, é uma empresa que já mostrou ter apetite por distribuição, mas que acima de tudo, nesses últimos 4 anos ela se demonstra muito bem gerida, uma empresa com muita disponibilidades, uma empresa com uma dívida líquida negativa, o que é extremamente importante. É uma empresa transparente, é uma empresa bem negociada. Então a gente já viu que ela tem muita coisa positiva, só que a gente tem que olhar para a tese futura da empresa e qual é. É uma maneira muito parecida de se olhar para as ações da Vale, é uma empresa extremamente dependente da China, dependente de setor imobiliário que vem em queda, é uma empresa commodity dependente e que se a gente parar para pensar, concorrentes existe apenas um, a gente fala da Vale, tá ok, é uma concorrência e tanto,
crescimento, mas esse é o lugar que a Semin tem que estar. Comparada à Vale, ela é praticamente uma small cap, ela é uma empresa júnior, porém, ela tem muito potencial, porque é uma empresa com bons números, bem administrada e com um nicho muito grande. O setor de mineração, ele é quase um lobby, porque a gente tem muito poucas empresas. E ela pode ser, inclusive, uma válvula de escape para quem não está satisfeito com as ações da Vale, por todo esse ruído e toda essa questão recente da empresa. Ela vai ter um comportamento muito parecido. A Vale oferece um retorno negativo nos últimos 2 anos. A mesma coisa acontece com Semin e a mesma coisa acontece com toda empresa cíclica. Na minha opinião, caso a empresa mantenha esses números que ela tem hoje, no próximo ciclo de alta, e aqui a gente falando de commodities e não ciclo de alta de bolsa, tanto Vale, Petrobras e inclusive ela vão performar muito bem. A história mostra isso. Só que aqui a gente fala de uma empresa muito menor e um nicho muito fechado. Ela tem um potencial muito alto para ser destravado e ainda talvez sendo a única opção viável para quem gosta de empresas cíclicas, quer o setor de mineração, mas talvez não queira as ações da Vale. Portanto, hoje falamos de Vale e da Semin. Vale lembrar que isso é uma opinião pessoal, como alguém que tem uma carteira muito diversificada. Isso não é previsão futura alguma. Quem pensa em alocar capital na Semin hoje tem que pensar da mesma maneira da Vale, com o minério de ferro e as commodities próximas às médias históricas e que sem nenhum gatilho ou um boom nas economias, que a gente também não tem sinal nenhum, esse dinheiro ele pode ficar parado por anos e anos, mas isso faz parte do processo de se investir em empresas cíclicas. Por isso é necessário gerenciamento de risco e estratégia de diversificação, e por isso pela segunda vez no vídeo fica aqui o convite para você fazer parte da nossa comunidade. E caso você queira abrir conta no BTG, que é a corretora que eu utilizo para investir, com diversos benefícios, ou para simplesmente ter possibilidade de negociação de taxas e uma comunicação direta com o nosso assessor aqui da carteira da comunidade, tem um link no comentário e de maneira bem rápida, até mesmo pelo celular, preenche o formulário, que muito em breve o pessoal já vai estar entrando em contato com você. Deixa no comentário o que você achou, se é sócio de alguma dessas empresas ou não, e nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.